Estamos de volta falando sobre trabalho infantil, juizados especiais da infância e adolescência. Final do dia, doutora Camila, sempre temos uns cachorrinhos aqui no fundo e atividade ao vivo é assim mesmo, né? A doutora Camila comentava no bloco anterior sobre a atuação do juizado especial, a atuação judicial, que é o mais comum, aquilo que a gente normalmente ouve falar mais, mas existe uma atuação também bastante relevante, extrajudicial. Fale para nós, por favor, sobre essa atuação do juizado extrajudicial. Digamos assim, Maurício, que a maior atuação do juizado especial aqui na 5ª região é exatamente a atuação extrajudicial, que é a que não só dá uma maior repercussão, produz maior efeito em relação não só à rede de proteção, como também aos beneficiários da atuação do juizado, que são as crianças, adolescentes e os jovens. E para isso há necessidade de uma atuação muito intensa por parte do juiz que coordena os GEAs, né? Os GEAs são os juizados da infância e adolescência das circunscrições trabalhistas. É uma atuação muito intensa desses juízes ligados à rede de proteção. O que é a rede de proteção? Tem na previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, mas de uma maneira mais simples, né, para dizer, todas as entidades e órgãos que atuam em prol da proteção e resguardo de direitos para esse grupo, para essas crianças, adolescentes e jovens, seja ligados à assistência social, seja ligados à educação, à questão de trabalho e renda, até envolvendo proteção relativa à segurança pública, todos envolvidos com alguma atuação de proteção, conselheiros tutelares, os conselheiros do CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, as organizações que promovem a aprendizagem profissional, todo esse conjunto, digamos assim, de atores sociais, não só vinculados aos órgãos públicos, em conjunto com o magistrado do juizado da infância e adolescente, vão traçando atuações, implementações de ações práticas para conseguir chegar ao objetivo final, que não é só o objetivo final do programa, do CSJT e o objetivo das ideias delineadas pelo comitê regional, mas também de cada um desses órgãos em prol da proteção das crianças e adolescentes. Então, tem um órgão que atua mais na proteção em relação à violência, mas integra com a área trabalhista e a gente consegue traçar algumas atuações para evitar a exploração sexual do jovem trabalhador ou da agressão à sua integridade física, até contra a questão da violência moral, digamos assim, o assédio moral, mas é um conjunto bem grande de pessoas atuando em prol das crianças e adolescentes. E a forma de se implementar são as mais variadas, cada região acaba implementando com a peculiaridade necessária naquela região, mas envolve um conjunto muito grande de reuniões com a rede de proteção, com a participação não só dessas entidades que eu mencionei, mas em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a gerência do trabalho, né, do extinto Ministério do Trabalho, mas as gerências ainda existem, então envolve órgãos de fiscalização e órgãos de proteção. São realizadas vários eventos, seminários, workshops, reuniões, planos de trabalho, que em Campinas muitos municípios precisam fazer, mas aqui em Campinas foram feitas ao longo de um pouco mais de um ano, reuniões quinzenais com toda a rede, como uma incumbência fixa de todo mundo, né? Não só do magistrado do juizado, mas também de cada um desses integrantes da rede de proteção para construir o plano municipal de erradicação ao trabalho infantil, com as metas de atuação, definindo qual é a atribuição de cada órgão e instituição e qual seria o fluxograma de salvaguardar os direitos da criança ou do jovem, identificado em cada situação de violação de direitos, qual o encaminhamento que deveria ser dado,
e também identificar a fonte de entrada dessas reclamações, né? Você me perguntou no bloco anterior da procura pelo juizado, é só um dos focos de entrada, né, da busca de proteção, né? A gente tem o Disque 100, que tem abrangência nacional, onde toda e qualquer violação de direitos humanos, inclusive envolvendo violação de direitos da criança e adolescente, essas denúncias podem ser encaminhadas, o Disque 100 redistribui e encaminha para a rede de proteção. Conselho tutelar, você precisa ir até o imóvel, a localidade, a residência, ou para verificar as condições em que a criança está vivendo ou sendo submetida à exploração, ao Conselho Municipal de Direito da Criança se tiver violação de direitos, se é uma questão de irregularidade trabalhista que depende de fiscalização, para os órgãos de fiscalização, Gerência do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Para chegar na justiça não vem pelo encaminhamento, por exemplo, do Disque 100 ou outros Disque, digamos assim, tem municípios e estados que têm números específicos, mas pela conscientização que a rede faz do jovem, da criança e da família sobre a existência de direitos trabalhistas, que existe um poder judiciário com uma justiça, com um juizado específico para a proteção judicial, para que se mova a ação na justiça para resguardar, né, os direitos trabalhistas, ou para prevenir ou para reprimir a violação de direitos. A gente vê que é uma rede de atuação bastante ampla, diversas linhas possíveis de atuação. É realmente um trabalho formidável. Para a gente fechar esse bloco, e é claro, a doutora Camila também é professora, ela achou que viria aqui só para tomar um cafezinho, mas no próximo bloco a gente vai para a sala de aula. Mas para a gente fechar esse bloco, algumas práticas para quem está nos assistindo. As práticas extrajudiciais dos juizados, digamos assim, são 11. Elas são peculiares em cada uma das regiões e tem algumas que elas são irrestritas, digamos assim, que são implementadas por todos os juizados. Então, seguindo as linhas de metas do Programa Nacional, que envolvem contato interinstitucional, então os coordenadores de juizados, eles mantêm uma continuidade de reuniões com órgãos do poder público, com quem tem a incumbência de implementar as políticas públicas. Então, secretário de assistência, secretário de trabalho e renda, secretário de educação, aquilo que precisa ser melhorado ou ajudar na implementação de um foco do programa, de uma ação específica. São, por vezes, realizadas reuniões com a autoridade pública local, por vezes até com o prefeito, para dar apoio a alguns programas, porque se a gente não tem o apoio do poder público, embora a atuação do juizado seja totalmente independente e autônoma, sem o apoio do poder público, se houver a resistência ou o poder público se colocar contra, é muito mais difícil essa atuação de conscientização, proteção a esse grupo, né, de crianças, jovens e adolescentes com direitos violados. O estreitamento de relação com o promotor da justiça da vara da infância, com o juiz da vara da infância cível e do juiz da vara da infância criminal. A gente tem até uma situação que é histórica de algumas localidades da 15ª região em que o juiz da vara da infância cível ou da vara de família concede inúmeras autorizações para trabalho infantil, e isso acaba tendo até uma questão de permitir o encaminhamento para o mercado antes da idade mínima permitida pela legislação. Então, isso demanda uma atuação interinstitucional para ajustar a linha de atuação dos programas de cada um, ou metas de atuação de cada entidade, de cada órgão público. Uma outra linha de atuação que é bem interessante, existem alguns municípios que têm uma demanda muito grande desses pedidos de autorização de trabalho infantil já no juizado, né? Que é o que acontece muito, por exemplo, no juizado de Franca. Então, a colega que coordena o GEA lá, ela faz, a gente chamamos de audiência pública, mas ela faz reuniões com os adolescentes e suas famílias, e uma audiência pública envolvendo as empresas que têm vagas a oferecer, com os jovens que querem entrar no mercado de trabalho,
quando esse grupo de crianças, pré-adolescentes que querem entrar no mercado de trabalho, pedem essa autorização, mas não tem a idade mínima, né? Essa autorização ela não é concedida, mas ela não é só indeferida. É feito nessa audiência pública uma atividade de conscientização dos pais, encaminhamento para entidades, para quem está precisando de proteção, encaminhamento para programas assistenciais do município, porque se a questão da entrada no mercado de trabalho é por desemprego dos pais, né, desemprego dos irmãos, dos adultos, então a criança está indo para o mercado de trabalho por necessidade de sobrevivência familiar. Então, para evitar a inversão de valores, né, a família é encaminhada para programas assistenciais. Agora, aqui em Campinas, um projeto muito grande que nós temos envolve levar conhecimentos de direitos trabalhistas e cidadania para o beneficiário final dessa proteção, que são as crianças e os adolescentes, e como que temos implementado isso e temos tido uma receptividade muito grande, graças a Deus, uma receptividade muito grande dos jovens e das famílias, da sociedade, que é o convite para que eles venham conhecer a Justiça do Trabalho por dentro, conhecer o juizado, porque a cultura da população é de que o Poder Judiciário é uma instituição muito distante, é algo que se vê em filme, que se vê na televisão, não é algo concreto e que traria uma proteção para alguns e não para quem mais necessita. Então, esses jovens eles são convidados para vir conhecer, mediante agendamento, a Justiça do Trabalho, e aí é um momento em que eles aproveitam não só para conhecer a Justiça do Trabalho por dentro, estrutura de secretaria, sala de audiência, assistir a audiência, mas que são explicados os direitos trabalhistas básicos, para evitar que passem por exploração na área trabalhista sem saber que estão sendo explorados. Então, conforme, por exemplo, o GEA de Campinas, ele é responsável por 79 municípios da região. É um dos que tem vamos dizer assim, uma jurisdição, quantidade de municípios para atuação maior do que outros, né? Tem alguns GEAs que são de um município só. E no dia a dia se identifica peculiaridades muito distintas em relação a cada município. Então, quando trazemos o jovem, essa oportunidade a gente aborda de uma maneira não técnica, não educacional, como se faz na escola, né, de ministrar conteúdo, esse é o certo, esse é o errado, mas de uma maneira mais elucidativa e lúdica, que, por exemplo, a partir de que momento que um trabalho doméstico é trabalho infantil? E porque, sendo trabalho infantil, ele é um trabalho proibido? Até que ponto, a partir de que momento você estar na rua fazendo alguma coisa é trabalho? Né? Que fazer aviãozinho ou ter envolvimento com o tráfico, a partir de que momento isso é só um ato ilícito delituoso e a partir de que momento isso é uma exploração que poderia gerar direitos trabalhistas? Qual que é a linha que norteia um trabalho, no dia a dia de trabalho? O que é simplesmente o seu chefe dar uma ordem para você fazer um serviço e a partir do momento que aquilo é um assédio moral, um dano moral, onde passou o norte daquela linha tênue que divide a exploração, a violação de direitos. Porque quando estamos falando em crianças que nem poderiam estar no mercado de trabalho, eles não têm noção de direitos, né? Ou do que poderia ou que não poderia, porque já estão no mercado de trabalho mesmo não podendo estar e muitas vezes acreditam que por estar em situação irregular não teriam direitos trabalhistas nenhum. Nessas oportunidades, dependendo da faixa etária que esses jovens vêm para a Justiça do Trabalho, se é uma faixa etária já de 16, 17 anos, nós implementamos uma prática a mais, que é não só eles assistirem à audiência, mas participarem de uma audiência simulada e com duplo objetivo. Não só para que tornem concreta a realização da audiência, mas também para gerar um despertar de novas profissões desses jovens, que eles não precisam esperar para o futuro apenas
a crença de ter a chance de conseguir no máximo chegar aonde a sua família atua, onde seus pais atuam, onde seus colegas ou o seu bairro, né? Onde os seus conhecidos têm de profissão. Então, o feedback que nós temos ao final dessa visita e quando as instituições, no pós-visita, as instituições nos retornam, esses jovens dizendo, nossa, eu descobri um futuro novo, eu descobri que é acessível ser um servidor público, um secretário de audiência, ser um vigilante, ser um recepcionista, ser um juiz. É algo concreto e nessas oportunidades surgem as perguntas. Você só estudou em escola particular, em escola pública? Eu estudei só em escola pública, claro que a faculdade, no meu caso não foi, né? Foi em Campinas, em universidade privada, mas é possível quem estuda na rede pública chegar, né? E esse contato bem concreto com profissionais de outras profissões ajuda muito, né? Mas ainda complementando, nessa prática que adotamos aqui, nós distribuímos as cartilhas, os gibis e os manuais, alguns lúdicos, né, contando uma historinha do que é trabalho infantil, o que não é, o que pode, o que não pode, para quem reclamar, como também a cartilha com direitos e deveres do aprendiz. Então, nessa faixa etária, o jovem que está entrando para o trabalho de mercado de uma forma mais protegida e segura, ele está entrando pela via da aprendizagem profissional. Muitos nem sabem que existe essa possibilidade. Então, é uma oportunidade que se dá num feedback. E eu já tive a oportunidade, eu estou desde 2015 no juizado, aqui de Campinas, substituindo o colega titular da vara, desde que foi para Brasília, e eu já tive a oportunidade de receber recentemente uma visita de um jovem que teve no meu primeiro ano de atuação no GEA, visitou. Então, ele passou a fazer faculdade de Direito por ter conhecido a Justiça do Trabalho e rompe aquela linha para alguns, que era uma linha de sofrimento, de necessidade, muitas vezes até uma linha de pobreza, e que vai virar um círculo vicioso do próprio trabalho infantil. Então tem alguns momentos muito marcantes, né? Nesses eventos a gente distribui as camisetas da campanha, né? Da hashtag Chega de Trabalho Infantil, que é uma campanha bem famosa, né? Inclusive nas redes sociais. E a campanha do Tribunal e da Justiça do Trabalho, que tem o logo do catavento, que é uma camiseta branca com símbolos coloridos, escrito Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Então, eu normalmente no final desses eventos eu sorteio camiseta, e é uma ansiedade muito grande por ganhar algo. E me marcou muito que às vezes eu recebo visita de jovens em liberdade assistida, às vezes eu recebo jovens que são, vamos dizer assim, mais em situação de vulnerabilidade mesmo, que são trazidos pelas entidades de acolhimento ou as entidades que trabalham no município com fortalecimento de vínculos. São jovens de famílias bem necessitadas, mas que ainda não entraram no mercado de trabalho e vêm para participar disso, conhecer um pouco os direitos trabalhistas e tudo mais. E eu me lembro de um grupo que veio e eu sempre sorteio 3 camisetas, 3 porque não é 1, não é 2, não é 10, né? Nós não temos uma quantidade muito grande. E eu me lembro que eles choraram. Os que não foram sorteados, eles choraram. Tipo, os que foram sorteados disseram assim, nossa, eu tenho agora a segunda camiseta a usar na minha vida. A primeira é da entidade, a segunda é de vocês. E os outros começaram a lagrimejar. Eu não pensei 2 vezes na oportunidade. Falei, não tem muitas camisetas, mas esses necessitam, né? E aí fui pegar onde estavam guardadas as outras camisetas e entreguei naquela oportunidade para todos, porque realmente era um pessoal que necessitava. E é um grupinho que passou a sempre acompanhar pelas redes sociais as atividades do juizado. O juizado da Infância e Adolescente de Campinas tem até Facebook, né? Criado pelo meu colega, Carlos Eduardo, antecessor, e nós vamos movimentando de vez em quando. Então, eles
acompanho eventos e quando são realizadas audiências públicas, reuniões de fórum de erradicação do trabalho infantil, seminários, eu sempre recebo ligação na vara perguntando: os jovens podem ir da entidade tal? Querem ir até quantos, né? E agora, como estamos nos aproximando do dia 12 de junho, inclusive, os GEAs da 15ª estão se mobilizando, cada qual na sua região, para fazer outras atividades bem específicas para marcar a semana. Então tem várias novidades por aí, caminhadas, corridas, concursos de redação e as audiências públicas de aprendizagem que sempre ocorrem de tempos em tempos em alguns municípios escolhidos, né? Mas tem muita atuação, acho que a criatividade é a que prevalece nesse momento, né? Tem colega de GEA que conseguiu implementar na localidade em Prudente a questão da integração da aprendizagem profissional com os jovens das medidas socioeducativas, então conseguiu fazer uma triangulação para implementar. Tem o GEA de Ribeirão que conseguiu implementar o projeto Aprendiz da Justiça. Então é uma integração entre a aprendizagem profissional com o curso profissionalizante na área jurídica. Então ele não forma um advogado, ele forma um profissional para trabalhar, por exemplo, num escritório de advocacia, com conhecimento jurídico que não é o universitário, mas um prévio para entender o que é o PJE, prazos, o que é uma petição inicial, o que é uma contestação, o que é básico para dar uma boa infraestrutura de apoio dentro do escritório de advocacia, e eles cumprem a atividade. A aprendizagem profissional tem a parte teórica e a prática, e a parte prática do aprendizado, nesse projeto piloto Aprendiz Cidadão, é cumprido dentro do Fórum de Ribeirão. Então é um projeto piloto que, se tudo der certo, pode ser expandido, né? Então, e tem uma fundação em conjunto que cuida da parte das questões administrativas, remuneratória dos jovens, né? Não traz custos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário dá infraestrutura de ensino na parte jurídica e concede a aprendizagem prática. É bem interessante. Aí cada GEA está implementando conforme algumas práticas, conforme as peculiaridades da sua região, da sua localidade. Então nós vemos que, muito além de apenas autorizar ou proibir o trabalho, uma gama ampla de possibilidades e até, de certa forma, de lançar sementes, de incentivar as pessoas que continuem sonhando. Esteja conosco no próximo bloco, vamos para a sala de aula, falando ainda sobre trabalho infantil com a doutora Camila Scarabelli. Até a próxima. Se você gostou, curta nossas páginas nas redes sociais e compartilhe nossos vídeos. Aproveite o conteúdo disponível.